Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras, eu gostaria, senhor presidente, em primeiro lugar, senador Jorge Viana, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a deputada Perpétua Almeida, que está aqui, que foi a relatora da matéria, da primeira PEC que tratou do assunto, apresentada por mim no ano de 2002, ou seja, há 12 anos. Cumprimentar a senadora Aníbal, o senador Petecão, o senador Eduardo Braga, senador Assir, senador Valdir Raupp, enfim, todos os senadores da Amazônia, porque todos somos envolvidos e muito envolvidos com essa questão. Senador Pedro Taques, essa é uma parte da história do Brasil e principalmente que Vossa Excelência conhece muito bem, e principalmente da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que o povo brasileiro desconhece. O povo brasileiro desconhece o fato de que, durante a Segunda Guerra, foram alistados e recrutados em torno de aproximadamente 20 mil brasileiros para lutarem no fronte de guerra. Desses 20 mil brasileiros que foram para a Europa lutar, morreram 454, de acordo com os registros oficiais. Senador Eduardo Braga, e agradecer muito Vossa Excelência, que como líder do governo na casa, nos ajudou muito a construir esse entendimento, que é sim uma vitória dos soldados da borracha do Brasil. Mas eu dizia aqui que foram mais de 20 mil homens para a guerra, dos quais 454 morreram. Em 1943, em decorrência do corte do suprimento de borracha para as forças aliadas, o governo brasileiro assinou um acordo com o governo americano para ampliarem a extração e a produção da borracha a partir da Amazônia, que era um reservatório natural deste produto. E foi aí que recursos de outros países vieram para o Brasil e o presidente Getúlio Vargas assinou, em 14 de setembro de 1943, o decreto 8.416, decreto 5.813, em 14 de setembro de 1943, recrutando homens, não para lutar no fronte de guerra, mas recrutando homens para irem à Amazônia trabalhar na extração da borracha. E foram aproximadamente 60 mil homens, dos quais, senhores senadores e senhoras senadoras, aproximadamente 30 mil, quase a metade, faleceram na selva amazônica, porque não conheciam modos de sobrevivência na selva, porque quem vai trabalhar com borracha não fica na cidade, fica em plena selva amazônica. Outros morreram porque foram picados por animais peçonhentos, alguns morreram por malária. Então é por isso que eles foram reconhecidos como os heróis da pátria, porque de fato são. Na Constituinte de 1946, foi aprovada a abertura de uma CPI para investigar o abandono que essas pessoas sofreram e a completa falta de atenção por parte do Estado brasileiro. Porque no decreto que os recrutou, eles foram denominados soldados. A CPI foi instalada. A CPI chegou a conclusões drásticas que, de fato, eles foram abandonados, senador Aníbal. Nós sabemos perfeitamente disso. Aliás, senador Jorge Viana, quando foi governador do Acre, ajudou a patrocinar um documentário que é um dos documentários mais belos que eu já assisti, que conta e relata como um filme essa história importante do Brasil que o próprio Brasil desconhece. Mas vejam, a CPI funcionou, a CPI chegou a conclusões drásticas e a CPI pediu que fosse, e foi proposta à época por um cearense, deputado Café Filho, do estado do Ceará. E foi proposta porque grande maioria dos homens que se deslocaram à Amazônia foram do Nordeste brasileiro e, sobretudo, do estado do Ceará. Mas, apesar dos resultados, nenhuma medida foi tomada. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi assinado, editado um decreto-lei autorizando a elaboração de um plano de assistência aos trabalhadores da borracha. Nunca, senhor presidente, esse plano foi elaborado, nunca. E ficaram essas pessoas, esses homens brasileiros, de todos os cantos do país, sobretudo no Nordeste, sem qualquer plano e sem qualquer assistência.
O assunto só voltou a ser tratado na Constituição de 1988 e é hoje uma matéria constitucional, daí porque uma PEC. E no ano de 2002 eu apresentei a PEC igualando a situação dos soldados da borracha aos ex-combatentes de guerra. Foram muitas as negociações, muitas, que perduraram até agora. Senadores e principalmente senadora Perpétua como relatora, tivemos inúmeras reuniões no Palácio do Planalto e chegamos à proposta alternativa de garantir uma indenização, sim, por parte do Estado brasileiro de R$25 mil. E dizer, senhores senadores, senador Jorge Viana, que isso não é uma conquista, que isso não é uma vitória, só diz isso quem nunca conversou com um soldado da borracha, muitos dos quais agora estão na frente da televisão, senador Cícero, na frente da televisão nos assistindo. E eu quero dedicar essa votação ao senhor Augusto César Saraiva, um cearense amazonense, porque viveu sua vida inteira no Amazonas, de 81 anos de idade, que espera com muita ansiedade, e toda a sua família, assim como os soldados da borracha que estão em todos os estados amazônicos, pela votação dessa matéria. Então é um ganho, sim. Hoje eles recebem uma pensão que é vitalícia no valor de 2 salários mínimos e receberão a título de indenização R$25 mil, que para quem tem muito não é nada, mas para essa gente sofrida é muita coisa, senhores senadores, é muita coisa. Então, de fato, é sim, esse um momento histórico, não só para o Senado e não só para os soldados da borracha, mas um momento histórico e de resgate dessa parte importante da história do nosso país. Eu não sou filha de soldado da borracha, mas está aqui a senadora Perpétua chorando, porque é filha de soldado da borracha. Imagina, senador Eduardo, como estão essas pessoas lá, nas cidades pequenas dos nossos interiores, assistindo à sessão do Senado, como assistiram e liga a televisão todos os dias, para acompanhar comissões, para acompanhar o plenário, aguardando a votação dessa matéria. Então eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma vitória, e uma vitória que foi construída com muitas mãos. Muitos deles que iniciaram essa luta em 2002 e que me pediram para que apresentasse a PEC, hoje não estão mais entre nós, mas tem suas famílias que estão nos assistindo. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma parte da justiça de resgate que o Parlamento brasileiro faz a esses que são os verdadeiros heróis da pátria, heróis do povo brasileiro. E, senador Jorge Viana, seria importante, todos os líderes assinaram que pudéssemos quebrar o interstício para votarmos ainda no dia de hoje o segundo turno dessa matéria tão importante para que retorne rapidamente ou para que possa ser sancionada, promulgada pelo Parlamento brasileiro o mais rápido possível. Muito obrigada, senhor presidente.